Olá, vamos conversar um pouquinho sobre as nossas emoções ligadas a finanças? Olha só que interessante. A alegria, tristeza, as nossas emoções, como elas impactam no nosso bolso, no dia a dia e principalmente como é que a gente consegue lidar com isso de uma maneira mais leve, como é que a gente consegue ensinar isso para os nossos filhos? E isso sim, de uma maneira mais leve. O que dá para ensinar para os filhos? Deixa eu me apresentar, eu sou a Sandra, criadora do Porquinho Gordo, que ensina educação financeira para crianças há muitos anos. Dá para você ensinar dentro da sua casa, como eu ensinei para os meus filhos, que agora já são adultos, super bem sucedidos. Você pode criar os seus filhos também para ser muito bem sucedido. Você vai acompanhando os nossos vídeos aqui no Porquinho Gordo, que é o cofrinho cheio. A gente tem brincadeiras, historinhas, sempre de uma forma leve. A gente vai ensinando educação financeira, tirando aquele tabu de que dinheiro não era coisa para criança, de que dinheiro é ruim, nada disso. Dinheiro é uma coisa leve, boa e que serve para a gente para nos trazer facilidade, segurança, uma série de realizações que a gente consegue só quando tem dinheiro, não é isso? Então vamos falar um pouquinho hoje sobre as emoções ligadas a dinheiro. Você já sabe que as emoções ligadas, por exemplo, à alimentação, à ansiedade, a gente acaba comendo de mais ou de menos, ligada a sono, a gente está muito ansioso, está com algum problema, a gente não consegue dormir. As emoções comandam muito fortemente a nossa vida. Hoje, falando de dinheiro, eu vou conversar com você um pouquinho sobre cada uma das emoções e como que você pode ajudar os seus filhos nessas etapas. E no fim você vai saber um super conselho, que vai ser a melhor dica que eu vou dar para você levar para os seus filhos. E fica comigo até o final, que você vai gostar dessa dica final. Eu quero até que você escreva ela e use bastante aí na sua casa. Escreve aqui nos comentários se você realmente gosta desse tipo de vídeo, se você consegue aproveitar alguma coisa para levar aí para os seus filhos. E se inscreve no canal se você ainda não está inscrita, vale muito a pena. Aqui no Porquinho Gordo a gente tem uma série de vídeos sempre bons, construtivos mesmo, para você fortalecer a sua casa aí junto com os seus filhos. Vamos já começar com a primeira super emoção que todo mundo gosta, que é a alegria. Claro, a alegria ligada a dinheiro é aquela alegria de alcançar alguma meta. Lembra no começo do ano, ou vira e mexe, a gente está falando sobre traçar metas. Como é que você ensina o seu filho a traçar metas, as mini metas, a caminhada de se chegar até alcançar aquele objetivo? No começo, quando a criança ainda é pequenininha, os objetivos são menores, para alcançar logo, para que ela veja que isso é possível. Educação financeira é isso, mostrar para a criança que é possível. Sim, isso é para ela consegue, basta ela ter uma organização, ter planejamento. Então, quando a criança vai crescer, passo a passo, vendo que ela consegue realizar aquelas mini metas, olha, já alcancei isso, e estou chegando no objetivo, a hora que ela alcança aquela meta, é para comemorar mesmo, é a emoção da alegria, e aí a alegria acaba sendo vinculada, sempre ligada a dinheiro. Isso traz para ela uma boa relação com o dinheiro. Parece uma coisa óbvia, né? Mas muita gente, muitos adultos não têm essa boa relação com o dinheiro. Tanto que a gente vê pessoas que ganham na loteria ou pessoas, às vezes, que ganham muito bem no trabalho delas, mas o dinheiro não para na mão delas. Elas gastam tudo, porque elas tiveram uma má relação com o dinheiro desde a infância. Então elas querem distância de dinheiro. Por mais que elas falem, eu quero ganhar muito, todo mundo gosta de dinheiro, eu quero ganhar muito. Cada vez que o dinheiro cai na mão delas, elas gastam inteiro. Gastam mais até do que ganham, e às vezes ganhando muito bem. Você deve conhecer um caso assim. E isso a gente precisa ver a história da pessoa. É lá na infância, são aquelas crenças que ficaram ligadas na cabecinha dela, de que talvez dinheiro não seja tão bom para ela assim, ou seja pecado, ou seja feio, ou sujo, ou alguma coisa que não é para ela, é só para os outros, é só para aqueles milionários, não é para ela. Então quando o dinheiro chega na mão dela, ela não sente alegria, ela torra e gasta tudo. Isso daí é muito importante da gente fazer com os nossos filhos, que seja ligado à alegria.
Ter dinheiro é uma alegria, porque traz uma série de satisfações e poder realizar sonhos até de quem a gente ama. Vale muito a pena. Alegria ligada a dinheiro. Mas, e tristeza? Deixa eu ver o que eu escrevi aqui sobre a emoção da tristeza. A tristeza é uma emoção necessária. Eu coloquei que ela é importante para as crianças aprenderem a lidar com frustrações. É verdade, a gente vai ter frustrações durante a vida inteira. Se a gente não consegue lidar com a tristeza, com a frustração, a gente também pode acabar gastando dinheiro para compensar essa tristeza. São aquelas compras infinitas que se faz, você vai, gasta, depois não sabe nem o que comprou, não era necessário. As roupas que ficam dentro do armário ainda com etiqueta, os brinquedos que ficam jogados pelos cantos do quarto, que ninguém mais brinca, só brincou um pouquinho, talvez na hora de comprar, ou foi só mesmo pela compra. Isso é não saber lidar com a frustração, não saber lidar com alguma tristeza que esteja acontecendo. Isso é muito importante também para a gente ensinar para os filhinhos da gente. Alegria, ótimo, comemore, alcançou metas, felicidade. Tristezas, é importante aprender a lidar com as tristezas para aprender a lidar com frustrações. Vamos já para a terceira? É a raiva, né, gente? Aquele bonequinho do desenho era o mais bonitinho, eu adorava a raiva. Não sei se vocês viram o desenho do cinema. A raiva é um problemão que a gente sente quando a gente não consegue lidar com alguma coisa que está acontecendo e a gente fica bravo, irritado, mas dá para você mostrar para a criança uma outra forma. Ela vai ter raiva e não é para impedir, não é isso, é aprender a lidar com as emoções. Então mostrar para ela uma outra perspectiva. Em vez de reagir impulsivamente, a pessoa dá para pensar um passo atrás, analisa a situação, respira, isso é muito importante, e pensa bem qual que é a raiz dessa raiva. A raiva nunca é o dinheiro, nunca é a compra, é sempre alguma coisa que está por trás. A gente tem que pensar qual é a raiz dessa raiva, do problema. Lutar contra a frustração, a gente já falou da tristeza, hein? Não resolve. A gente tem que usar a inteligência. Ensina o seu filho, ele vai se sentir todo empoderado quando ele souber que ele está usando a inteligência dele para lidar com essa raiva, sim. Ele vai buscar uma alternativa, alguma coisa que possa substituir essa raiva. E aí a gente vai para o medo. O medo é muito grave. As crianças têm, claro, todos nós temos. Os adultos têm medo de não conseguir pagar a próxima conta, não conseguir pagar a escola das crianças, o aluguel. A gente tem tanta coisa para pagar, alimentos. A gente tem quem dependa da gente. Quem é mãe, como eu, como você, a gente tem os nossos filhos que dependem do nosso dinheiro para comer, para dormir, para estudar, para ter as coisinhas deles. E o medo que a gente tem, às vezes, que a gente não sabe se vai ter para poder pagar aquilo, vai ter aquele dinheiro no final do mês. E aí também está ligado à ansiedade. A ansiedade parece que a gente nunca vai conseguir. Isso as crianças têm muito. Se a gente for podando e sempre falando, não, você não consegue, você não pode. Pode. Ela tem que, pelo contrário, ela tem que aprender que ela pode, ela tem esse poder. Quando a gente fala não pode, a gente está roubando o poder das nossas crianças. Fala sempre que pode. Vamos empoderar nossas crianças, vamos dar autoconfiança para elas, para que elas tenham essa confiança e elas tenham autoconfiança. Elas comecem a construir a autoconfiança delas a partir da confiança que a gente dá para elas. Isso é muito importante para que elas não tenham essa ansiedade. É importante a gente ter uma comunicação aberta, que elas saibam que elas podem passar para você as preocupações, ajudar a criança a lidar com essa ansiedade, desenvolvendo as competências das crianças. Como é que a gente consegue diminuir um pouquinho isso? A gente consegue, quando a gente está sempre junto, ensina a respirar, ensina a pensar o que está causando essa ansiedade, o que está causando esse medo. Nos adultos, a reserva de emergência ajuda muito. Pronto, é uma muleta prática, real, concreta, que
que a gente pode construir um pouquinho de cada mês, mas a gente vai construindo uma reserva de emergência que tira o nosso medo, abaixa a nossa ansiedade, de que a gente sabe que a gente tem uma reserva, a gente tem um dinheirinho guardado, se a gente precisar, se a gente tiver qualquer emergência, alguma coisa desesperadora, a gente tem aquele dinheiro guardado. A gente não vai depender de ter que pedir para alguém e as pessoas recusarem, negarem. Não, a gente tem aquilo. Por isso que eu sempre falo, reserva de emergência significa reserva da paz. A gente precisa ter isso sempre em mente. Tem que ter a reserva de emergência, que seja um pouquinho por mês. Tenta pegar R$50 daqui, R$100 dali, R$80, 20, quanto você for conseguindo pegar e vai colocando naquela que é a reserva de emergência. Não é para usar para outra coisa, não é para viajar, não é para comprar algum grande prazer, por maior que seja que você tenha. Não, aquela é a reserva da paz, ela fica lá guardada. Mesmo que você vá viajar com outro dinheiro, vá comprar roupa com outro dinheiro, vá fazer suas coisas com outro dinheiro. A reserva da paz você só mexe numa emergência. A gente precisa dar para as crianças um crescimento pessoal, um crescimento delas durante a vida toda. É através da inteligência emocional. Você já ouviu falar muito em inteligência emocional? O que é isso? Veja, é saber lidar com essas emoções. É isso. É o que hoje em dia as empresas contratam as pessoas, contratam os jovens pelo currículo. Olha lá, fez tal faculdade, tem tais cursos, sabe falar inglês, sabe mexer com informática, sabe mexer com tecnologia, sabe disso, sabe daquilo, sabe, a empresa contrata. Mas sabe como é que a empresa demite as pessoas? Por falta de inteligência emocional. É isso que mais pega, é o que mais pesa, porque isso não está escrito no currículo. Só que o seu filho vai ter essa vantagem, porque você vai dar essa inteligência emocional para ele. Porque é muito importante ela aprender, ele ou ela aprenderem a lidar com dinheiro, aprender a lidar com as suas emoções. Isso tudo vai fazendo com que vai virar um profissional, o seu filho, sua filha vai virar um adulto profissional muito melhor, que não é demitido. Aquele adulto que não é demitido por falta de inteligência emocional. É isso que seu filho vai ter, ele vai ter inteligência emocional. E aí a gente já pode ir para o final, que são as emoções mal geridas, são péssimas conselheiras. Não faça compras, ensina o seu filho a não fazer compras para mitigar a tristeza ou para comemorar alguma alegria. A gente não faz compras quando a nossa emoção está no auge. Para isso, a gente tem que ter essa inteligência emocional, a gente tem que ter controle sobre as nossas emoções e usar o dinheiro para o que ele serve mesmo, que é servir a gente no que a gente realmente está precisando, o que a gente está querendo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um coraçãozinho aí que eu agradeço muito. Um beijo grande da Sandra, oink oink do seu porquinho gordo. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.